Nova unidade judiciária. Fórum é inaugurado em Marechal Deodoro. De olho nas custas processuais. Quem deixa de pagar o valor das custas pode ficar com o nome sujo. E ainda, casamento em números. Uniões estáveis cresceram mais de 50% em 4 anos. É agora no Em Dia com a Justiça. Olá! Mais uma obra do Poder Judiciário foi inaugurada recentemente. É o Fórum de Marechal Deodoro. Com o nome do desembargador Hernandes Lopes Dorvilé, o novo fórum vai abrigar 2 unidades judiciárias, com capacidade para uma terceira, além de disponibilizar toda a infraestrutura necessária, como salas de audiência e de testemunhas, copas, banheiros, celas e tribunal do júri. O projeto foi elaborado pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça de Alagoas. Ao todo foram investidos aqui na obra aproximadamente R$ 2.700.000. Todas as áreas foram seguindo as exigências do CNJ. Ou seja, segue todas as recomendações de modernidade também? Todas as recomendações de acessibilidade, de modernidade, atendendo todas as regras, de área, contemplando área também, todas as exigências. A cerimônia de inauguração contou com a presença dos desembargadores Clever Loureiro, Paulo Lima, Sebastião Costa Filho, João Luiz Azevedo Lessa, Celírio Adamastor e de diversas autoridades locais, a exemplo do prefeito Cláudio Filho, o Cacau. A Prefeitura tem sido parceira do Poder Judiciário. Eu acredito que, harmonicamente, os poderes juntos, a gente consegue dar uma resposta mais rápida à sociedade dos pleitos com relação à justiça. O juiz Hélio Pinheiro Pinto é o titular da 2ª vara que vai funcionar no novo prédio. Essas novas instalações, elas vieram a, digamos assim, fazer com que a gente consiga otimizar o nosso trabalho, consiga prestar um serviço jurisdicional com mais qualidade, com mais dignidade e com mais conforto e comodidade. O presidente do Tribunal de Justiça, Otávio Leão Praxedes, disse estar orgulhoso com esta que é a primeira obra entregue em sua gestão. Eu estou cumprindo assim e seguindo a regra, o plano estratégico do tribunal. Várias obras já foram iniciadas em gestões anteriores. Nós estamos assim cumprindo esse compromisso de dar continuidade aos trabalhos, porque isso tudo resulta assim em uma justiça mais célere, mais aparelhada, em que todos os operadores do direito terão assim satisfação de trabalhar em um ambiente dessa magnitude. A decisão que tirou a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, da prisão, gerou muitas discussões. Por causa dos filhos, ela ganhou o direito de cumprir a prisão preventiva em regime domiciliar. Em Alagoas, esse direito também é concedido às detentas com prisão preventiva e tem feito muita diferença na vida dessas mulheres. Diana foi presa há 2 meses por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a prisão, ela estava grávida da pequena Gabriela, hoje com 16 dias de nascida. Natural de Arapiraca, ela ainda tem mais outros 2 filhos, um com 5 e outro com 8 anos de idade. Leandra divide o mesmo local com Diana, espaço que é reservado para gestantes e lactantes. Mas a situação da Leandra é um pouco diferente. Mãe de 7 filhos, ela que foi presa há menos de 1 mês, descobriu no presídio que está esperando mais um filho. Em cada uma delas, o sentimento de saudade dos filhos e da família é grande. É bem difícil a gente ficar longe dos outros filhos, da família. Tudo é muito difícil. Me bate uma saudade, eu sinto falta deles. Eu fico pensando como é que eles estão, se eles estão sendo bem tratados. Quando eu fui presa, eu pedi para minha família que cuidasse muito bem. Só isso que me machuca. Além do sentimento de saudade, outro ponto que existe em comum entre as duas é o fato de elas serem presas provisórias. Segundo o juiz José Braga Neto, titular da 16ª Vara Criminal da Capital, Execuções Penais, a legislação permite que mulheres presas que se encontram na mesma situação da Diana e da Leandra possam ter o direito de cumprir a prisão preventiva em regime domiciliar. O magistrado entende perfeitamente que a prisão é excepcionalidade.
Então, se uma mulher tem um filho adolescente, criancinha, então que não tá oferecendo risco à sociedade, tem a possibilidade dela voltar dela que seja pequena, ele pode perfeitamente substituir a prisão por uma dessas medidas cautelares e evita o cárcere daquela pessoa. Das duas, apenas Diana já entrou na justiça através de um defensor público, solicitando a prisão domiciliar. Ela sonha com o dia em que vai poder criar a filha ao lado dos parentes. A gente tem um atendimento adequado para ela, para a gente também, mas muda porque não está perto da nossa família, não é nossa casa, não é muita coisa, não é nosso lar. Além da Diana e da Leandra, aqui no presídio Santa Luzia existem ainda mais 4 detentas que estão gestantes e que aguardam o trabalho da Defensoria Pública para poderem ter direito à prisão domiciliar. Segundo a subchefe do presídio, muitos desses pedidos de prisão domiciliar têm sido cumpridos por aqui. A gente estava com 13, agora estamos com 8, com 6, estamos com 6 e as outras foram embora todas com prisão domiciliar. O juiz afirmou ainda que esse tipo de decisão busca, além de garantir um direito à detenta, preservar a criança que necessita de um cuidado especial. No momento que a mãe é tirada do seio da família, pela acusação de um crime que supostamente ela aconteceu, gera um trauma, sem dúvida alguma, para os filhos que muitas vezes não entendem nada, absolutamente nada daquilo, não sabem o que é que está acontecendo. O que eles sabem é que a mãe se afastou e não está vendo a mãe no cotidiano. Isso gera realmente um transtorno muito grande para o desenvolvimento de uma criança. Cada processo aberto no judiciário brasileiro mobiliza profissionais e gera gastos. Esses valores são repassados para uma das partes, em forma de custas processuais. Aqui em Alagoas, o Fundo de Modernização do Poder Judiciário, o Funjures, é responsável por arrecadar as taxas judiciais. E quem deixa de fazer o pagamento pode até ficar com o nome sujo. No Brasil, milhões de pessoas foram prejudicadas pelos planos econômicos Collor 1 e 2, Verão e Bresser. A professora Inês foi uma delas. Orientada por uma advogada, ela deu entrada no ano de 2009 em um processo contra um banco para que houvesse o recebimento de valores perdidos naqueles planos econômicos. Mas nem tudo acabou acontecendo como ela esperava. No ano passado, ao tentar um empréstimo, ela acabou sabendo que estava com o nome sujo por causa de um título protestado desde 2012. Ela foi investigar e, para a surpresa dela, a dívida, atualmente em mais de R$ 1.400, foi feita depois que ela não compareceu a uma audiência sobre a qual não foi avisada pela advogada. Não comparecendo à audiência, eu como autora do processo, então parece que o trâmite é assim, o juiz arquivou e aí as custas caem sobre mim. Para tentar resolver a situação, a professora buscou o Funjures, que logo possibilitou o parcelamento da dívida relativa às custas processuais. O advogado tributarista Bruno Tavares explicou o que são e por que existem essas custas. Trata-se de uma taxa que serve para custear um serviço público prestado pelo Tribunal de Justiça. O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, é obrigado a cobrar as custas processuais sempre quando o serviço público ele é prestado. O Funjures é o Fundo de Modernização do Poder Judiciário alagoano e o responsável pela arrecadação das taxas judiciais. A juíza Maria Valéria Lins Calheiros, titular da 5ª Vara Cível e responsável pela arrecadação, explicou que toda a verba arrecadada através do pagamento das custas processuais é revertida para o próprio Poder Judiciário e investido em melhorias e modernização de todo o sistema. Ela disse ainda como é feito o procedimento de cobrança de quem não realizou o pagamento. O Funjures notifica a parte sucumbente para pagar em 15 dias. Caso ela não pague ou não comprove que tenha pago no primeiro grau, ele vai ser protestado, vai ser encaminhado para o protesto. Com o protesto, caso venha novamente a pagar, vai ser inscrito na dívida e executado. Kerla Crisóstomo é coordenadora da Contadoria Judicial da capital, setor que é responsável pelos cálculos das custas processuais. Ela explicou como é realizado esse procedimento. A gente tem valores fixos, que são os atos que acontecem dentro do processo, que são
as intimações feitas por oficial ou através de carta, que é o AR pelo correio, e as audiências. Esses valores são fixos e a gente calcula conforme esses atos acontecem dentro do processo. E os variáveis, que é como a gente chama, está incluso a taxa judiciária, a distribuição, o contador e o escrivão. Hoje, a professora Inês está mais tranquila diante da facilidade no pagamento através de parcelamento da dívida no Funjuris, pendência que ela deve resolver o mais rápido possível. Já sobre a falha da advogada dela em não ter avisado sobre a audiência que ela deveria ter comparecido, o advogado Bruno Tavares deu um conselho. Eu acredito que ela deve procurar a Ordem dos Advogados do Brasil e representar o advogado, porque creio e penso que a falha cometida é uma falha extremamente grave. Entre os anos de 2011 e 2015, o número de uniões estáveis aumentou mais de 50%. A procura é grande nos cartórios, mas o casamento ainda é uma escolha tradicional. Mário e Talma estão juntos há 8 anos. Hoje, eles resolveram dar um passo importante e vieram até o cartório para dar entrada no casamento. Com tudo planejado durante 2 anos de noivado, finalmente vão realizar um sonho. Já foi desenhando tudo para o casamento. Já se preparou de todas as maneiras, já está tudo pronto. Desde o nosso lar, já está tudo mobiliado, já está tudo encaminhado já para o casamento mesmo. A gente espera, junto com o civil, assim como o religioso, uma bênção de Deus para unir cada vez mais nós dois. Mário e Talma, assim como a maioria dos casais, optaram pela união através do casamento. Mas, segundo o IBGE, os cartórios de notas de todo o Brasil registraram um aumento de 57% nas formalizações das uniões estáveis, enquanto que o casamento teve um aumento de 10%. Esse levantamento foi realizado entre os anos de 2011 e 2015. Segundo a tabeliã do cartório do 6º Ofício de Registro Civil, Maria Rosinete de Oliveira, em média o cartório recebe cerca de 15 pedidos de união estável por mês. As pessoas consideram que a união estável é a mesma coisa que casar, ou pelo menos tem os direitos, né? Tem a proteção do Estado, todas as garantias do direito de família. Muita gente procura o cartório sim para fazer a união estável. A juíza da 24ª Vara Civil da capital Família, Maísa Cesário Bezerra, destacou 2 fatores importantes que podem ter sido decisivos nesse aumento da procura por uniões estáveis em todo o país. Houve uma determinação, primeiramente, do juiz de execuções criminais de que as mulheres de presos só poderiam entrar ao presídio com um reconhecimento judicial. Isso foi um dos fatores. Por outro lado, houve também a união homoafetiva. Esta também, pessoas que estavam em situações que não queria que a população soubesse, né? Com a nova regra da lei, as determinações jurídicas, eles começaram a entrar para reconhecer o direito do companheiro falecido ou do próprio companheiro vivo, mas que não convive mais em união estável. A juíza apontou ainda os pontos mais críticos que diferenciam o casamento de uma união estável. A partir do momento que você tem o vínculo do matrimônio, você tem a segurança de que aquela situação, em caso de falecimento ou mesmo de um divórcio, você já tem os bens adquiridos daquele companheiro, você tem o direito de seguridade social, no caso INSS, não é? E você já dá toda a entrada da documentação necessária. Já na união estável, você tem que reconhecer isso através de uma decisão. Com o processo iniciado, agora resta ao Mário e à Talma aguardar o prazo de 15 dias para oficializar a união. 8 anos que vocês estão juntos? 8 anos, indo para 9 anos, já está mais do que na hora. É o que mais anunciava aí, que eu sempre falava em agosto de Deus, agosto de Deus. Agora chegou esse agosto de Deus e vamos nos casarmos. O Em Dia com a Justiça desta semana fica por aqui. Essas e outras reportagens você vê no nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube e pelo Facebook e Instagram. Nos vemos no próximo programa. Até lá!